Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática, como sempre, direcionada para os concursos que vai ocorrer lá em Alagoas, tanto para a Polícia Militar, tanto para o Corpo de Bombeiro. Tudo bem? Assim, essas provas vão acontecer em agosto e muitos alunos ainda têm dúvida no que estudar. Professor, eu vou fazer os dois concursos, o que é que tá, o que é que não está no outro? Aqui na descrição do vídeo tem um link da análise dos dois editais, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Mas de antemão eu já digo para vocês, todo o conteúdo de geometria plana e espacial que nós estamos vendo para o Corpo de Bombeiro, ele também serve para a polícia. Tudo bem assim? Sem nenhum tipo de preocupação, a banca será a mesma, os conteúdos serão os mesmos. Aqueles conteúdos que vão estar na Polícia Militar, eu estou organizando uma playlist separada, que se você observar aí no nosso canal já tem uma aula que é de modelos periódicos, ou seja, função seno e função cosseno. Essa playlist será daqueles conteúdos que não vai estar no Corpo de Bombeiro Militar. Tudo bem? E a aula de hoje nós vamos prosseguir com o conteúdo de geometria espacial. Vamos apresentar dois sólidos e ver como calcular a área e volume deles. Tudo bem assim? Antes de começar a nossa aula, é importantíssimo que você faça a sua inscrição no nosso canal, deixe seu comentário com sugestões, tudo bem assim, de questões, sugestões de conteúdo, que é assim que possível nós vamos fazer. Tudo bem assim? Compartilhe o vídeo lá no grupo do WhatsApp dos amigos que estão estudando, do seu cursinho e tudo mais, que até o dia da prova vai dar tempo da gente fazer muitas questões e muitas aulas. Tudo bem assim? Nós temos praticamente 3 meses de aulas e questões. Então vamos à nossa aula, que é o que interessa. Sólidos geométricos. Quando a gente fala de sólidos geométricos, nós temos uma série de sólidos, mas aqui nós vamos falar especialmente de dois. E quais são eles? A esfera e o cilindro. A esfera nós temos aqui, ó, que é como se fosse uma bola de futebol. Exatamente, imagina uma bola de futebol. Ali eu posso considerar como uma esfera, uma bola de futebol, uma bola de tênis, seja lá o que for. E aqui eu tenho um cilindro, que um cilindro ele parece um tonel, tá vendo? Aqui eu tenho um cilindro, certo? E aqui eu tenho a esfera. E esse do meio, professor? Esse do meio é conhecido nosso, foi assunto da nossa aula anterior, que nada mais, nada menos que é o cubo. Ou simplesmente também pode ser chamado de paralelepípedo. Então é como se fosse um dado, certo? Um cubinho de 6 faces iguais. Todas as suas faces são faces quadrangulares que possuem a mesma dimensão. E nós vamos aprender a fórmula de cálculo de volume de todos eles e da área lateral do cilindro. Tudo bem assim? Para calcular o volume da esfera, professor, qual é a fórmula? Essa fórmula aqui, ó, vai ser 4πr ao cubo dividido para 3. O volume do cubo será nada mais, nada menos que a medida do seu lado elevado à terceira potência. E o volume do cilindro vai ser πr ao quadrado vezes a sua altura. Professor, por que você representa a altura como h? Porque a maior parte dos livros, vídeos que você vê por aí, representa a altura como h derivado do inglês, certo? Que em inglês a altura começa com h. Mas se você quiser colocar a, não tem nenhum problema, tudo bem? Mas pode ser que quando você chegue em um livro, você vai ver h e vai sentir estranho, mas não tem nenhum problema. Tudo bem assim? Então a fórmula de cálculo do volume desses 3 sólidos é o que está aí. Você vai pegar o seu caderno e vai anotar sólidos geométricos, fórmula do volume, esfera, cubo e cilindro. Ah, professor, é difícil demais de decorar isso. Uma das formas de você decorar isso é escrevendo, repetindo, repetindo. Tanto em questões, tanto livremente, colocando em um canto e tal, tudo mais. Ah, professor, você está dizendo aí que a matemática se resume a decoreba? Não, não se resume a decoreba. Mas um primeiro passo para você compreender o conteúdo é você decorar, memorizar as coisas elementares. E quais são as coisas elementares? As fórmulas. Tudo bem assim? Depois das fórmulas do volume, eu vou ter a fórmula do cálculo da área do cubo e do cilindro. A área do cubo, se você observar, o cubo ele possui 6 faces em forma de quê? De quadrado. Consequentemente, a área total do cubo será 6, porque ele possui 6 faces, vezes a área de uma face. A área de uma face será o lado ao quadrado. Já do cilindro, o cilindro ele vai ter uma área lateral, que é essa parte que eu estou pintando aqui de preto. Tudo bem? A área lateral do cilindro vai ser dada pela seguinte fórmula. 2πr vezes altura. Já a área da base do cilindro será dada por outra fórmula. A área da base, professor, sim, a área da base. Se você observar aqui, ó, eu tenho uma circunferência aqui em cima e aqui embaixo eu tenho outra. Que ela está aqui, concorda? Que nos livros didáticos, tanto embaixo quanto em cima, recebe o nome de base, certo, pessoal? Se você pegar um livro didático e for ler, a base do cilindro, ele também está falando da parte de cima. Sou estranho, mas matematicamente é dessa forma. Tanto a base inferior quanto a superior.
Tudo bem? E, consequentemente, para calcular, vai ser 2πr ao quadrado. Eu vou calcular a área da base. Aí você diz, professor, não entendi, foi nada. Vamos apresentar esse sólido planificado para ver se a coisa clareia na sua cabeça, caso você ainda não tenha entendido. Observe aqui o cilindro. Imagine que você pegou um cilindro, cortou ele assim e abriu. Ele vai ficar dessa maneira. A área lateral é isso que eu estou pintando aqui de vermelho. Ó. E que se você observar, eu tenho que fazer o quê? Base vezes altura, porque isso é um retângulo. Consequentemente, essa área lateral, a base desse retângulo, que é isso que eu estou destacando aqui de vermelho, é a mesma medida da borda dessa circunferência, porque quando a gente fechar ele vai abraçar toda a circunferência. Com isso, o comprimento da circunferência é 2πr, vezes a altura dele, a altura que eu vou chamar de h. Então, a área lateral, 2πr. E a área da base, professor? Vai ser de duas circunferências. Observa aqui, ó, uma, duas. Como é que calcula a área da circunferência? πr ao quadrado. Mas como são duas circunferências, eu multiplico por 2. E a área total vai ser a área lateral mais áreas das bases. A área total, 2πr vezes a altura mais 2πr ao quadrado. Isso aqui é a fórmula da área total. Você vai pegar aí seu caderninho e vai anotar cálculo da área do cilindro, área lateral, área da base e área total. Isso você vai deixar anotado. Tudo bem assim? Porque o seu material de revisão, uma coisa muito importante para a galera que estuda para concurso, é ter um bom material de revisão. Porque imagine, você está vendo geometria plana agora, aí geometria espacial, melhor dizendo, você vai ver geometria espacial novamente daqui a uma semana. Aí você vai ter que ter um caderno de revisão para você não ter que assistir videoaula novamente, você não ter que ver conceitos básicos novamente, você consegue resumir tudo em uma página. Em uma página, tal que o professor Thomas falou de cilindro e de esfera, cálculo da área lateral e cálculo do volume, ótimo. Eu assisti outra aula de outro professor, não sei aonde, ele falou isso de geometria espacial e eu vou juntar com o que o professor Thomas falou e vou misturar aqui. E é dessa forma que você vai estudando. Tudo bem assim? Além do cilindro, da esfera e do cubo, que é o paralelepípedo, eu tenho outros sólidos que recebem outros tipos de nome, que são esses aqui, ó. Eles recebem o nome de prisma. E o que é um prisma, professor? O prisma vai ser um sólido geométrico que sua base é um polígono. Observe aqui, ó, primeiro, a base dele é o quê? É um triângulo. O segundo, a base dele é o quê? Um pentágono. O terceiro, a base dele é o quê? É um quadrado. E o quarto, a base dele é o quê? Também um quadrado. Só que observe que ele é o quê? Um cubo. Então ele é chamado de prisma quadrangular. Ou também de cubo. Tudo bem assim? E para calcular o volume dessas formas, professor? Para você calcular o volume de todos eles, o volume ele será igual à área da base vezes a altura. De qualquer um deles, professor, de qualquer um deles. A área da base vezes a altura. Para calcular o volume desse camarada aqui, a base dele aqui é um triângulo. Eu calculo a área do triângulo e multiplico por sua altura. Para calcular o volume desse aqui, professor, é um pentágono. Eu vou calcular a área do pentágono e multiplicar pela altura. Desse aqui, calcular a área do quadrado, multiplicar pela altura. Do prisma sempre será assim, professor? Sempre. Do prisma de base triangular, pentagonal, hexagonal e assim sucessivamente. Tudo bem? Professor, já dá para a gente partir para questões CESP? Já dá para a gente partir para questões CESP. Porque o nosso objetivo aqui, gente, é tentar simplificar o máximo possível. Se você for assistir uma aula de geometria espacial, você vai ver muitos sólidos, muito sólido. Mas a nossa ideia é o quê? Ver os sólidos mais importantes, aplicar em questão. Ver sólido importante, aplicar em questão. Tudo bem assim? Então vamos lá, a questão CESP. Essa questão estava na prova da PM de Alagoas de 2018. Essa prova está respondida por completo aqui no nosso canal. Você pode dar uma olhada lá e tirar todas as suas dúvidas. Então vamos ver aqui o que é que ele diz, ó. A partir da figura e das informações precedentes, julgue os itens a seguir, considerando que a área de E2 é igual a 200 metros quadrados. Então, essa área aqui corresponde a 200 metros quadrados. E o item fala o seguinte: considere que um edifício residencial de 8 andares, a partir do térreo, ocupe toda a área de E2. Nesse caso, se a altura de cada andar desse edifício for de 3 metros, então o edifício forma um sólido de volume inferior a 5.000 metros cúbicos. Então forma o que, pessoal? Um sólido. Qual é o sólido que vai formar aí? Qual é a base dele? É uma base o quê? Triangular. Então veja que eu tenho aqui um sólido, um prisma de base triangular. E para calcular o volume de qualquer prisma, professor, está aqui, ó.
vai ser área da base vezes altura. E qual é a área da base aqui, professor? A questão já deu, ó, 200 metros quadrados. Então vamos lá, ó, 200 vezes a sua altura. Opa, a questão não deu altura, professor. Deu sim, ó. Se o prédio tem 8 andares e cada andar possui 3 metros, ó, 8 andares, e cada andar possui 3 metros, a sua altura vai ser 8 vezes quanto? 8 vezes 3, que vai dar 24. Com isso, eu só vou fazer essa multiplicação para descobrir o volume, ó. 2 vezes 4, 48. Esses zeros, eu repito aqui, 48 o quê? 4.800 metros cúbicos. O item está dizendo, ó, inferior a 5.000 metros cúbicos, verdadeiro, inferior a 5.000, precisamente 4.800 metros cúbicos. Tudo bem assim, pessoal? Vamos à próxima questão CESP. Para confeccionar os brigadeiros e doces de coco para a festa de seu filho, Maria preparou uma lata de brigadeiro cilíndrica com medidas internas iguais a 12 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura, e uma lata de docinho de coco cilíndrica com medidas internas iguais a 8 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Considerando que os brigadeiros e os docinhos de coco tenham sido enrolados sobre uma forma de uma pequena esfera de 1 centímetro de raio, julgue o item a seguir. A área lateral externa da lata de docinho de coco é inferior a 70 pi centímetros ao quadrado. Área lateral de quem, professor? Olha a latinha de docinho de coco, não vai ter esse formato aqui, né? Ó. Ele falou em formato o quê? Cilíndrico. Se ele falou em formato cilíndrico, vai ser esse formato aqui. A área lateral da lata de docinho de coco tem que dar bastante atento, ó. Com medidas internas igual a 8 centímetros de diâmetro, ou seja, tudo isso aqui vai medir 8 centímetros, logo o raio vai ser metade, 4 centímetros, e a altura, 10 centímetros. Consequentemente, a sua área lateral vai ser dada pela forma 2πr vezes altura. 2 vezes π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é quanto? 10. Vou multiplicar os números, ó, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 10, 80. 80 o quê? 80 pi centímetros ao quadrado. A questão está dizendo, vai ser inferior a 70? Falso, errado, vai ser superior, vai ser exatamente 80 centímetros. A próxima questão é o mesmo texto, só que com outro item. Tudo bem assim? Também de 2013, do mesmo concurso, da mesma prova. O enunciado é o mesmo, só que o item diz o seguinte: Maria preparou ingredientes suficientes para enrolar mais de 250 brigadeiros. Brigadeiros, eu vou observar qual foi a latinha de brigadeiro, ó, 12 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Tudo bem assim? Consequentemente, eu vou ter uma latinha mais ou menos desse tipo, né? O raio vai ser 6 centímetros e a altura vai ser 10 centímetros. Por que o raio vai ser 6, professor? Metade de 12. O diâmetro é de uma borda para outra. O raio vai ser do centro até a borda. E ele quer saber quantos docinhos vão caber aqui dentro. Sabendo que cada docinho ele tem um formato de quê? Um formato de uma esfera de 1 centímetro de raio. Aí o que é que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que calcular o volume da minha latinha e em seguida dividir pelo volume da bolinha do docinho. Professor, tá meio estranho isso aqui. Imagina o seguinte, que você tenha lá uma jarra que ela possui 1000 ml. E você tem um copinho, que esse copinho possui 100 ml. Quantos copinhos você vai ter que colocar dentro dessa jarra para enchê-la? Você consegue perceber que é só você pegar o 1000 e dividir por 100, e você vai descobrir quantos copinhos você vai colocar ali dentro, só que aqui a gente está falando de ml. ml também é uma medida de volume, assim como o centímetro cúbico, que a gente vai descobrir aqui. Tudo bem assim? Então vamos calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser o seguinte, ó, πr ao quadrado vezes a altura. R ao quadrado vai ser o raio, que vai ser 6 ao quadrado. A altura é quanto? 10. Consequentemente, o volume vai ficar π, 6 ao quadrado é 36, 36 vezes 10, eu vou ter π 360. Professor, o senhor não vai colocar o volume de π aí não? Não vou colocar o volume de π porque eu já estou vendo que eu vou precisar colocar também no volume da esfera. E como é que eu vou calcular o volume da esfera, professor? Utilizando essa fórmula aqui, ó, o volume da esfera, 4πr ao cubo dividido por quanto? Por 3. Qual é o raio da esfera? O raio da esfera é 1. 1 ao cubo dividido por 3. Consequentemente, aqui eu vou ter 4
π dividido por 3. Porque se você observar aqui, ó, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Tudo bem assim? E o resultado será o próprio 1. Consequentemente, eu tenho que pegar esses dois valores e fazer a divisão. Divisão de frações. Se você observar aqui, ó, vou pegar π360 e dividir por quanto? 4π sobre 3. Divisão de fração, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Professor, estou por fora disso aí. Vai lá na playlist de matemática básica e dá uma olhada lá. Cancela o π, ó, porque são iguais. Vai sobrar quem, ó? 360 que eu vou ter que dividir por 4. 36 dividido por 4 é 9. 360 dividido por 4 é 90. 90 vezes 3 eu não sei. Mas eu sei que 3 vezes 7 é 27. Só faz repetir o zero. Consequentemente, o meu resultado vai dar para colocar quantos docinhos aqui dentro? 270 docinhos. E a questão está dizendo, foi ingrediente suficiente para enrolar mais de 250 brigadeiros? Sim, foi suficiente para enrolar mais de 250 brigadeiros. Mais uma questão CESP-SEBRASP. Geometria espacial sólido geométrico. Ó, no prisma reto da figura acima, que a representa esquematicamente uma urna eletrônica, as bases são trapézios. E a base é isso aqui, gente. Ó. O que o nosso senso comum olha e vê como lateral, para a geometria espacial isso seria uma base, porque esse prisma está deitado. Como assim deitado, professor? Imagina aqui, ó, que isso seja as bases, ó, não formam um prisma, tudo bem assim? Só que quando ele fica deitado, ele fica no formato que a gente já conhece da urna, tudo bem assim? Aí ele diz, ó, que a base maior mede 27, ou seja, aqui vai medir 27, tudo bem? A base menor mede 14, aqui vai medir 14, e a altura mede 13, a altura será essa aqui, concorda? A altura de quem, professor? Do trapézio, a altura do trapézio é 13. E ele prossegue dizendo, a altura do prisma é igual a 42. Se você observar, a altura do prisma será isso aqui, ó. Tudo isso está em quê? Em centímetro. E ele prossegue dizendo, no retângulo da parte frontal do prisma, mostrado na figura, em um dos retângulos destacados localizam as teclas e no outro uma tela em que aparece a foto do candidato escolhida pelo eleitor. Para atender os eleitores portadores de deficiência visual, cada tecla possui, além de um caractere comum, sua correspondente representação na linguagem Braille. Cada caractere na linguagem Braille é formado a partir de 6 pontos colocados em duas colunas paralelas de 3 pontos cada, seguindo as regras da linguagem Braille. Cada caractere é formado levantando o relevo de alguns desses pontos, que pode ser apenas 1 ou até menos 5 pontos. A partir dessas informações, considerando 1,4 como valor aproximado para a raiz de 2, julgue os itens. Então o primeiro item diz o seguinte, a área da face da urna onde estão localizados a tela e as teclas é superior a 7 decímetros quadrados. Então ele quer saber esta área aqui, gente, ó, que eu estou pintando de vermelho. Concorda? Para eu calcular essa área, é um retângulo, então tem que fazer base vezes altura. A base desse retângulo eu já sei que mede 42, mas a altura desse retângulo, que é isso que eu vou destacar aqui de amarelo, ó, a altura desse retângulo, eu não sei quanto é que vale. A partir daí, eu vou ter que fazer um esforço e observar a lateral da urna, que seria a base do prisma. Então, eu vou desenhar aqui, ó, para você ver que seria algo mais ou menos desse tipo, concorda? A base do prisma. Esse valor aqui que eu vou colocar de x é o que a gente quer descobrir, que é exatamente isso que a gente está olhando de amarelo. Aqui embaixo vai medir 27, aqui em cima 14 e aqui ao lado 13. Para eu calcular a área dessa face, eu preciso descobrir esse valor de x para fazer 42 vezes esse número e descobrir essa área. Mas observe, qual o processo que eu tenho que fazer? Lembra lá que toda vez que eu me deparar com um problema de geometria, eu tenho que procurar o quê? Um triângulo. Observe o que surgiu aqui, um triângulo o quê? Retângulo. Com isso, eu sei que esse tamanho aqui corresponde a quanto? 13. E esse tamanho aqui vai corresponder a quanto? A 27, que é todo esse tamanho aqui, menos 14. 27 menos 14 vai dar quanto? 13. Então, observe que eu tenho aqui um triângulo, que os seus catetos medem 13, e sua hipotenusa é o que eu quero descobrir. Consequentemente, o que é que eu vou fazer? Aplicar o teorema de quem? De Pitágoras. Gente. As piores questões de se responder são aquelas questões onde você tem que fazer o uso de vários conteúdos. Professor, não sei Pitágoras. Procura aí na nossa playlist, tem uma aula, teorema de Pitágoras. Então vai ficar x ao quadrado igual a 13 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais uma vez.
3 ao quadrado é 169, mais 3 ao quadrado, que é 169. Somando os dois, 169 mais 169. 9 mais 9 é 18, fica 8, vai 1. 6 mais 6 é 12, mais 1, 13. 338. 338. Consequentemente, x vai ser a raiz quadrada de 338. Se você observar, 338 não é um número que dá para calcular uma raiz exata. E agora, professor, o que é que a gente vai fazer? Eu já sei que essa parte aqui, ó, a altura, no caso do retângulo que representa a face da urna, representa a raiz quadrada de 338. E aí eu vou ter que fatorar o 338 para tentar escrever na forma menor possível e ver se é possível calcular a sua raiz. Como assim fatorar, professor? Vou dividir por números primos. Vamos dividir por 2, que vai dar 169. Qual o próximo número que eu vou dividir o 169? Ele não divide por 3, nem por 5, nem por 6. Então, vai ter que ser o próprio 13, né? Que vai dar 13. Em seguida, eu vou dividir por 13 de novo, que vai dar 1. Consequentemente, 338 eu posso escrever na forma de 2 vezes 13 ao quadrado. Com isso, eu vou jogar lá na minha raiz. Ó. Isso aqui vai ser o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 13 ao quadrado. O 3 ao quadrado eu cancelo com a raiz, vai ficar 13 vezes raiz de quem? De 2. Mas olha o que a questão falou, a raiz de 2 é quem? 1,4. Com isso, vai ficar 13 vezes 1,4. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 1,4 vezes 13. 3 vezes 4 é 12, vai 1. 4, 4, 1. Vamos somar. 2, 8 e 1. Colocando a vírgula, 18,2. Então, eu sei que o valor de x corresponde a 18,2. Logo, para eu descobrir a área, que é isso que eu estou pintando aqui de preto agora, ó, eu vou ter que fazer 42 vezes a altura, que é quanto? 18,2. 42 vezes 18,2. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. 0, 4 e 8. 0, 16, vai 1. 8 vezes 2 é 32, 33. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1, vamos somar. 0, 4, 8 mais 6 é 14. Fica 4, sobe 1. 4, 6. Então vamos ter 76.400. Só que aí eu vou posicionar a casa decimal e vai dar 764,40 centímetros quadrados. Só que aí a unidade de medida que ele está falando, decímetros, esse valor que a gente encontrou, está tudo aqui em centímetros, ó. Eu vou ter que transformar isso aqui em decímetros. Aí a gente tem que relembrar lá, ó. Quando eu tenho as nossas unidades de medida, eu vou ter o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Se minha unidade é centímetro e eu quero transformar para o decímetro, eu vou ter que dividir por 10. Mas você vai ter que se lembrar que a gente está falando de quê? De área. Se eu estou falando de área, eu tenho que dividir por quanto? Por 100. Consequentemente, isso aqui vai ser 7,6 decímetros quadrados. E a questão está dizendo, é superior a 7 decímetros quadrados? Sim, é superior a 7. Vai ser 7,6 decímetros quadrados. Então, o primeiro item já respondemos. Vamos ao segundo item. O segundo item ele está dizendo, ó, o volume do prisma é superior a 11 decímetros cúbicos. O volume do prisma vai ser a área da base vezes altura. A área da base vai ser a área do trapézio. A área do trapézio vai ser base maior mais a menor vezes a altura dividido por 2. A base maior do trapézio vai ser 27. A menor vai ser 14. A altura vai ser 13, tudo isso dividido por 2. 27 mais 14 vai dar 30, 41. 41 vezes 13 dividido por 2. Vamos fazer aqui ao lado, ó, 41 vezes 13, 3, 12, 1 e 4, 3, 3 e 5, 533. Isso aqui eu vou dividir por 2. Quando eu dividir por 2, ó, 2 vezes 2 é 4, sobra 1, baixo 3, sobra 1 de novo, baixo 3, sobra 1, coloco um 0 e uma vírgula, vai dar 266,5. Então vamos anotar aqui, né? 266,5.
Só que isso aqui eu vou ter que multiplicar pela altura de quem? Do prisma. E a altura do prisma é quanto? 42. 266,5 vezes quanto? 42. Vamos lá fazer a multiplicação. Ó. 2 vezes 5 é 10, fica 0, vai 1. 2 vezes 6 é 12. 13 vai 1. 13 vai 1. E nós temos 5. 4 vezes 5 é 20, sobe 2. 4 vezes 6 é 24. 24 mais 6 vai dar 30, fica 0, sobe 3. 4 vezes 6 é 24. 24 mais 3 é 27, fica 7, sobe 2. 4 vezes 2 é 8, 8 mais 2, 10. Vamos somar tudo, 0, 3, 3, 12, vai 1, 11. Só que aí eu vou ter isso em centímetros cúbicos. Daí eu vou ter que transformar isso em quê? Em decímetros. Para transformar em decímetros, como eu estou falando de volume, eu vou ter que dividir por 1000. Consequentemente, a casa decimal, que ela está aqui, ela será andar 3 casas. 1, 2, 3 e vem para cá. Com isso eu posso dizer que é 1,23 decímetros cúbicos. E a questão está dizendo aqui, ó, é superior a 11 decímetros? Sim, é superior a 11 decímetros. É 11,23 decímetros cúbicos. Tudo bem assim, pessoal? Com isso finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Faz aí teu comentário, deixa teu like, compartilha o vídeo com algum amigo que está estudando para essa banca. Tudo bem assim? E fico aguardando as próximas aulas. Bons estudos e até mais!